Bom dia, queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja presente em nossos corações. Nós estamos estudando o livro aos Efésios, uma epístola que o apóstolo Paulo escreve da prisão, e no capítulo 2 nós vamos ver o dom que Deus concede aos gentios, que é justamente a vocação de serem chamados também filhos de Deus. Vamos ler o capítulo 2, a partir do versículo 1, quando ele fala que Deus nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Então, hoje nós temos vida. Mas o nosso foco agora será justamente depois dessa transformação, dessa conversão, o que Deus fez na nossa vida para que nós pudéssemos ser co-herdeiros com os judeus da graça do Senhor Jesus Cristo. Nós somos filhos de Deus porque nós cremos no seu nome. Na verdade, conforme diz o Evangelho de João, ele veio para os israelitas, veio para os que eram seus, os filhos de Abraão, mas os seus não receberam. E todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. No capítulo 3, o apóstolo continua com a seguinte declaração: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Então ele se considera o apóstolo dos gentios, porque para Paulo não havia distinção alguma, não havia nenhum tipo de discrepância entre aqueles que eram biologicamente da linhagem de Abraão com aqueles que nunca tiveram acesso à compreensão das Escrituras Sagradas e da Torá, que é a lei do Antigo Testamento. Deus tanto concedeu a graça da salvação a uns como a outros. Então não há nenhuma distinção entre judeus e gentios. Então ele, como prisioneiro, escreve a igreja dos Éfesos. Éfeso era uma igreja dos gentios, uma igreja de pessoas que não eram descendentes de Abraão, mas sim descendentes da promessa de Deus a Abraão, porque Deus fez de Abraão pai de grande nação. E a nação que veio de Abraão, que surgiu de Abraão, é incontável. Não é apenas uma nação física, mas uma nação espiritual. Uma nação que cresce continuamente, até hoje, tem se expandido em toda parte da terra. Todo aquele que aceita a Jesus Cristo se torna filho de Abraão, filhos da promessa de Deus, porque em ti, disse o Senhor a Abraão, farei abençoada, ou seja, todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra serão abençoadas através de ti. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Então, Paulo se considera o apóstolo que estava fazendo esse elo entre o judaísmo e o próprio gentios, ou seja, os próprios gentios. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento no ministério, ou seja, no mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito Santo. Certamente, aqueles que estão lendo a palavra de Deus continuamente percebem que essa carta de Paulo não era uma carta especificamente aos Efésios, pois essa carta
é chamada também de universal. Uma carta para todas as igrejas. Certamente Éfeso foi a cidade privilegiada, porque ela foi diretamente endereçada ao povo de Éfeso, aos efésios. Com certeza, eles tiveram a honra de aprender um pouco mais e saber que Paulo estava orando devido à sua ousadia na pregação da palavra, na comunhão com Deus e justamente a sua fidelidade para com o reino de Deus. E Paulo estava sempre dando graças a Deus por esse povo. Os gentios são co-herdeiros, segundo ele escreve no versículo 6, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Então, as boas novas se estendeu a todos os povos, de todos os lugares, de todas as épocas, de todas as gerações. O Evangelho não apenas se expandiu, mas também provocou grandes mudanças, provocou transformações e muitos milagres ocorreram através das Escrituras. Por isso que o apóstolo Paulo, ele escreve que não se envergonha do Evangelho. Ele escreve isso aos Romanos, no capítulo 1. Não se envergonha do Evangelho, porque, na sua compreensão, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus e também do grego. Judeu e grego faz justamente essa distinção entre aquele que era herdeiro da promessa de Deus, Abraão, no sentido biológico, e aqueles que não eram herdeiros, não tinham nenhuma participação, eram totalmente alheios àquilo que Deus havia revelado ao povo de Israel no passado. Mas esse povo foi alcançado. Tanto é que mesmo no Antigo Testamento, os profetas já falavam que essa luz iria brilhar também em outros lugares, em outras esferas, em outros campos, e vidas seriam transformadas. Então, ele aqui no versículo 7, ele enfatiza que foi constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a ele concedida, segundo a força operante do seu poder. O apóstolo Paulo entende que não depende apenas do conhecimento intelectual, da base filosófica que ele tinha. Certamente, Paulo era um homem poliglota, ele falava vários idiomas, era um doutor, não apenas da lei, mas um doutor da filosofia. Era um homem que tinha um conhecimento muito amplo em todos os aspectos, mas ele dependia da presença do Espírito Santo de Deus na vida dele para que ele pudesse fazer esse grande trabalho e esse importante ministério de transformação de vidas, porque mesmo a filosofia, por melhor que fosse, mesmo aqueles que tinham um grande conhecimento a nível de doutorado, não podiam transformar vidas. Aqueles filósofos do passado, no período de Sócrates, Platão, eles tinham um grande conhecimento, mas não poderiam libertar pessoas, não poderiam transformar as vidas com as suas palavras ou com os seus ensinamentos. Mas o Evangelho é diferente. O Evangelho transforma, liberta. O Evangelho opera milagres quando nós absorvemos ele em nossos corações. Não importa a etnia, não importa a nacionalidade, não importa se é judeu ou grego, não importa quem é a pessoa, mas o que importa é que se alguém aceita a palavra de Deus no seu coração, essa pessoa também é alcançada pela graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, aqui no versículo 8,
ele afirma que é o menor de todos os santos, né, porque é uma pessoa simples, uma pessoa humilde, apesar do seu vasto conhecimento, mas ele se considera menor, por isso ele não se sentia uma autoridade entre o povo de Israel, mas não se sentia um homem melhor do que os outros, por ter um grande conhecimento, mas ele era um servo de todos, porque estava sempre à disposição de servir a igreja, de estar fazendo a vontade do Senhor, ajudando aqueles mais necessitados, especialmente os que estavam distantes da presença de Deus e distantes da salvação. Então, no versículo 9, ele afirma e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, e segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Então, o apóstolo Paulo, ele faz questão de dizer à igreja que a igreja deveria, sim, permanecer firme, permanecer sempre fazendo a obra do Senhor, sempre fazendo a vontade do Senhor e com ousadia evangelizando as pessoas que ainda estavam ou estariam em trevas, mesmo diante da tristeza de saber que o apóstolo Paulo estava preso. O apóstolo, certamente, na prisão, não poderia fazer muita coisa, mas não deixou de trabalhar. Mesmo ali encarcerado, o apóstolo estava escrevendo cartas, estava doutrinando a igreja, estava oferecendo o crescimento espiritual ao povo de Deus, especialmente ao povo de Éfeso, ou à igreja dos Efésios. A cidade de Éfeso, como nós sabemos, era uma cidade extremamente idólatra, era uma cidade onde o paganismo estava predominando e a grande deusa da cidade, ou a principal religião, seria a adoração à deusa Diana, que era chamada também de Diana dos Efésios. Então, as pessoas andavam nas trevas, mas a igreja se diferenciava pelo seu brilho espiritual, porque mostrava a verdade e muitos, através daquelas verdades bíblicas, se convertiam e aceitavam ao Senhor Jesus Cristo como Salvador, e a igreja se expandia ali naquela região. A igreja crescia e a igreja, ao mesmo tempo, estava se qualificando através da estrutura bíblica, da estrutura da compreensão da palavra, e com certeza Deus estava operando através do apóstolo Paulo, que mesmo na prisão escrevia e não parava de orar. Ele sempre fazia questão de enfatizar que estava constantemente orando pela igreja, pelos irmãos de Éfeso, pela igreja dos Efésios. Por esta causa me ponho de joelhos, no versículo 14, no capítulo 3. Me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender
com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então o apóstolo, certamente, ele tem essa alegria de doutrinar, de discipular, de ensinar, de fortalecer a igreja, mesmo estando ali, limitado, mas com certeza, além dele orar pela igreja, ele recebia oração. O que ele se preocupava é que, de alguma maneira, aqueles irmãos poderiam estar se entristecendo ou entristecidos ou até escandalizados pela prisão do apóstolo. Mas o apóstolo Paulo estava alegre na prisão, porque por mais que ele estivesse encarcerado, fosse açoitado e sofresse perigos de morte, ele se alegrava porque estava sofrendo por uma boa causa, ou seja, pela causa sobre excelência. Então, Paulo foi um grande exemplo de servo de Deus. E a igreja dos Éfesos, a igreja dos Efésios, melhor dizendo, foi a igreja que tinha tudo o que o apóstolo Paulo desejava para uma igreja. Era uma igreja forte, uma igreja vibrante, uma igreja que estava fiel às Escrituras, viviam em conformidade com as Escrituras, era fiel a Deus. Então, queridos, que nós possamos, como gentios que nós somos, porque nós não temos descendência biológica do povo de Israel, ou seja, nós não somos descendentes físicos de Abraão, mas somos descendentes espirituais, conforme a promessa que Deus fez a ele no Antigo Testamento. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Queridos, Abraão foi uma bênção. E nós podemos dizer, o nosso pai, Abraão, não pai biológico, mas o nosso pai na fé. Porque através dele a igreja nasceu e a salvação chegou a todas as pessoas que no Senhor Jesus Cristo crê. Então a salvação é para todos os homens, de todos os lugares, em todas as épocas. Que Deus nos abençoe, queridos, que possamos ter o restante de domingo na presença do Senhor, na presença dEle, que nós possamos estar na igreja, servindo com alegria, e que Ele nos dê uma semana de muitas vitórias, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e um grande abraço em Cristo Jesus. Amém.